Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com a Yasmin. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui do podcast. E a Yasmin hoje vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Gostaria então que tu começasse te apresentando, contando um pouquinho aí da tua vida pessoal, apresentação e profissional. Claro, muito obrigada, Sheila. É um prazerzão estar aqui, né? Ainda mais para o público que a gente está conversando, que são pessoas aí que estão em busca de se conhecer mais em relação à sua carreira profissional, né? Então é um prazer e uma honra estar podendo contar um pouquinho da minha trajetória e espero poder agregar, acrescentar algo, né, para alguém que está ouvindo e isso faça sentido e possa aí resultar em coisas legais para sua trajetória também. Bom, Certeza. para quem não me conhece, eu sou a Yasmin Santos. Hoje eu tenho 34 anos. Eu tenho formação em gestão, processos gerenciais, sou mestre em educação física e hoje em dia também sou estudante de nutrição. E eu acho que um dos pontos legais de falar, talvez que seja bem dentro desse contexto entre nós aqui, é que nem sempre eu estive dentro da educação física, né? Eu fiz uma transição de carreira. E nos últimos tempos mudei até de estado, então tem bastante coisa interessante para a gente falar aqui. Com certeza. Então começa contando, já que tu está na tua terceira graduação, como é que foi esse processo desde a primeira, que a primeira foi processos gerenciais, certo? Exato. Como Na é que tu caiu lá? verdade, a primeira que eu me formei, né? Que até Aham. chegar em processos gerenciais, eu estudei o ensino médio em escola técnica na cidade de Uhum. Rio Grande, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. E dali eu tive boas médias e pude escolher um curso na sequência para formação. Aí escolhi informática. Na época eu me lembro muito bem que meu critério de escolha foi me dar o, porque como eu tinha boas médias, a gente podia escolher o curso para Uhum. entrar. E aí, o meu critério de escolha foi: me diz qual é o mais difícil, o que é mais concorrido, porque já que eu tenho esse privilégio de ter as melhores notas e posso escolher, vou escolher esse. Não sabia nada sobre o curso, não sabia, enfim, nada do que eu teria que realizar na prática. Eu imaginava que era informática, hardware, né, até Uhum. de manutenção de coisas. Quando eu entendi que era uma informática relacionada a software, ou seja, programação, ficar o dia inteiro sentada, programando na frente do computador, e diz, não, gente, isso aqui não dá para mim, porque eu sou muito comunicativa, eu tenho muito essa demanda de lidar com pessoas, estar nessa conexão. Ali já foi o primeiro ponto, assim, que eu percebi, que eu escolhi algo hoje, né, olhando com Aham. toda a maturidade e bagagem que eu tenho hoje, né, que eu fiz uma escolha sem critérios. Na sequência, eu busquei contabilidade, fiz ciências contábeis, porque eu pensava também que era uma carreira que poderia me dar retorno em relação à parte financeira. Tinha alguns parentes, tinha um parente, um primo que tinha feito, tinha passado em concurso, então aquilo ali me deu alguma pista que, de repente é por aqui, um caminho interessante. Mas nisso eu já comecei a trabalhar, né? Então, assim, eu comecei a Uhum. trabalhar com 16 anos em loja de comércio, com vendas. Depois, em função de ter essa formação na escola técnica, eu comecei a me inscrever para estágios, e aí uma empresa de telecomunicações me chamou. Eu era tipo uma telefonista, assim, eu fazia Uhum. pós-venda, então eu ligava para saber se estava tudo bem. E eles já estavam me treinando também para ser uma técnica, que é na época da ADSL, então era uma empresa chamada ETE, da Brasil Telecom de Aham. telecomunicações, na época da Brasil Telecom ainda. E aí, como eu tinha, ainda estava naquela conexão da escola técnica com a informática e tudo mais, eu consegui adentrar nessa oportunidade. Só que eles já viam que eu não tinha um perfil, não que eu não tivesse capacidade de aprender, mas era claro que eu tinha essa questão da comunicação muito forte. E eu lembro que um dos gestores na época disse: Olha, quando tiver uma oportunidade na loja, lá embaixo na parte das vendas, abraça isso, porque tem muito a ver contigo. Eu acho que tem muito mais a ver do que tu ficar consertando tomada oxidada, nada contra, mas é como se fosse um desperdício de potencial. E eu, talvez sim. E na época, como eu só fazia estágio, eu estava na luta de querer uma carteira assinada. Então, o Aham. primeiro ponto que eu achava o máximo era poder ter a carteira assinada. Nunca me esqueço. Me chamaram na loja, e aí era com carteira assinada e tal, e era assim, era um salário de R$ 500, só com vale transporte, não tinha nem vale alimentação. Então, assim, era muito doido para a época, porque eu penso hoje em dia, para todos os esforços necessários, mas foi um primeiro passo que me colocou dentro do mercado, né? A partir dali, eu comecei a buscar muito a minha independência. Então, eu fui morar sozinha com 19 anos, sem recursos financeiros algum externo, né? Era só propriamente meus mesmo e ali do que eu estava me esforçando.
E aí, como eu queria aumentar mais a minha renda, eu fui buscando oportunidades dentro daquele segmento de vendas. E Aham. dentro dessa empresa de telefonia existia a possibilidade de ir para uma loja, que era a loja própria, que se chamava na época, que pagava mais, era 50 quilômetros de distância na cidade de Pelotas. E aí eu fiz uma entrevista, me chamaram e eu fui. Nesse período é que eu tinha começado a fazer a contabilidade, ciências contábeis, porque eu vinha dessa referência que vem muito dos nossos pais, dessa versão mais tradicional, que de repente o caminho era fazer concurso. Eu nem entendia nada, eu só ia fazendo, né? Eu Uhum. digo, deve ser a contabilidade aqui que vai me dar alguma ponte para isso, mas eu continuo trabalhando, porque afinal eu estava buscando a minha independência, tinha conta para pagar, tinha os boletos para botar em dia, Aham. e aí eu fui abraçando as oportunidades que tinha. E aí, o que que eu acho que é legal fazer um parênteses, assim, um marco, né? Eu fui me constituindo dentro desse segmento da telefonia, trabalhando com vendas, e eu achava que eu ia fazer carreira nisso, porque eu percebi que a empresa, depois que eu me tornei funcionária mesmo da empresa, não era mais uma terceirizada nessa loja própria que a gente chamava, existia um plano de carreira ali. Então, eu poderia crescer, ser supervisora, Uhum. gerente de regional e tal. E eu me via nessa atuação. Eu percebia que aquilo poderia ser um caminho próspero para mim também. Mas o tempo foi passando, aí eu me mudei para essa outra cidade, fui viver todos os desafios lá de estar com 19 anos sozinha numa nova cidade, me inserindo, tentando entender as coisas, e abandonei a contabilidade porque era em Rio Grande o curso. E aí Aham. pensei, não, esse vai e volta não vai dar certo, perdi matrícula, porque eu estava mais ocupada em trabalhar mesmo, rematrícula no caso. Aí falei, não, vou fazer de novo uma outra faculdade aqui em Pelotas, porque sem saber muito assim, o que que eu quero fazer, eu só tinha um pensamento que eu tenho que fazer algo, né? Eu tenho que ser graduada em algo. E aí a Aham. gente fica carregando essas crenças que foram É, instaladas na nossa exato. cabecinha, né? Isso é Ao bem invés comum de hoje, usar né? muito, né? Porque na verdade, sim, a gente vem com essa demanda como uma obrigação, né? Tipo, vou dar certo na vida, então eu tenho que, né, Terminar fazer o ensino meu médio e ensino. fazer uma faculdade. Exatamente, isso é dar certo na vida. Uhum. Quando hoje em dia eu já tenho uma visão muito clara que não é necessariamente assim, né? Muito mais é sobre se conhecer, muito mais é sobre entender as suas preferências, os seus potenciais, acessar Exato. eles de verdade, para daí tomar uma decisão e fazer um movimento. Mas enfim, quando eu fui, né, buscar alguma faculdade, li lá um resumo sobre o curso Ciências Sociais, Estudo da Sociedade. Eu digo, acho que eu gosto disso daqui, eu gosto de trabalhar com gente, talvez isso daqui vai me ajudar. Eu lembro que o curso não tinha nada a ver comigo, porque ele era predominantemente teórico em alguns aspectos. A estrutura, assim, né? Eu não me imaginava uma professora de sociologia no futuro. Eu digo, ai, não, gente, isso aqui não tá dando certo. E aí, na empresa que eu tava aí, na telefonia é muito comum assim, troca de marca, vai para outra operadora, Uhum. e aí eu ficava circulando dentro dessas possibilidades e mudei para uma outra operadora que era Claro na época. Nessa empresa me tornei supervisora, mas para me tornar supervisora e me manter no cargo, eu tinha que ter um ensino superior. Aí foi um critério dentro da Uhum. empresa para eu continuar crescendo. Aí eu optei por processos gerenciais. Fiz mais uma vez Enem na época, e aí entrei para processos gerenciais. Foi um curso muito dinâmico, foi bem interessante. A partir dali eu comecei a me encontrar mais e tinha mais conexão com o que eu praticava, Uhum. conhecendo. Eu percebia que eu tinha muita facilidade no curso, porque tudo que acabava sendo proposto, eu já meio que vivenciava na prática. E aí, isso me ajudava bastante no processo também, né? Aham. Então, a minha primeira formação, e hoje em dia, assim, quando eu lembro da formação, ela me ajudou para a vida de modo geral, né? Então, foi bem interessante, foi um primeiro passo aonde eu já estava mais conectada com os meus potenciais, né? Com aquilo que está realmente alinhado para o que eu desejava para minha vida. E aí, em relação à telefonia, foi interessante porque, assim, eu me via boa no que eu fazia, eu já sabia que essa coisa de lidar com pessoas e tal era legal, mas começou a gerar um ruído de valores, da Uhum. maneira como era proposto as metas, as condutas, as políticas da empresa, aquela pressão que eu sentia, sabe, de nunca me sentir Aham. bem reconhecida da forma como eu me entregava para o processo todo, para o trabalho. E aí aquilo começou a me gerar um desconforto, um incômodo, tá? Uhum. Isso aí beirando ali 22, 23 anos. Então, o que que eu gosto de chamar atenção, né? Percebe que desde o começo, lá dos 16 anos, quando eu comecei a trabalhar,
não houve aquele momento assim de entender, "Ah, deixa eu ver o que que eu sou boa." Uhum. Eu fui fazendo, sabe? Eu fui buscando a conta dos negócios e vamos lá, porque eu quero é poder ter minha liberdade, ter a minha independência financeira e fui abraçando possibilidades, fui abraçando oportunidades. Então, eu acho que às vezes, né, Sheila, a gente percebe a galera aflita em ter que acertar de primeira. Então, percebe aí Uhum. quantas coisas eu percorri. E eu gosto de usar uma expressão assim, que os pontos só se ligam quando a gente olha para trás. Aí as coisas começam a fazer sentido. E daqui a pouco eu já vou explicar o porquê disso, de fazer sentido depois. É importante isso de se experimentar, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente não tem, que nem tu falou, uma bagagem que nem tu tem hoje, para olhar e saber, bah, eu funciono dessa forma, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Se a gente não tem essas experiências, essa bagagem, fica muito mais difícil, né? Com É um tiro no certeza. escuro. Uhum, uhum. E gera muita insegurança, assim, sabe? Sim. Você sair fora do padrão, né? Ousar, sair fora daquele contexto ali, daquela caixinha que todo mundo age dessa forma, faz É, desse jeito e segue nesse fluxo. E aí que eu falo, né? Tu tem que ampliar suas referências, tu tem que exato. ampliar a tua visão, mudar de ambiente. Porque se a gente fica sempre dentro da mesma bolha, parece que o mundo só se resume àquilo, né? E aí, quando tu Exato. amplia a tua rede, e hoje em dia a internet, nossa, que legal, né? As Uhum. possibilidades que a gente tem de inúmeras pessoas que vão estar escutando isso daqui, daqui a pouco nem cogitaram essas coisas ou nem olharam para a sua jornada dessa forma, né? Entendendo, nossa, é verdade. Quando eu comecei, eu não tinha outros recursos. A gente, em geral, se cobra, se Exato. chicoteia, como eu falo, assim, tipo, eu já tinha que saber, eu já tenho que estar pronta, eu já tenho que. Tem que, por quê? Se antes esses recursos não estavam disponíveis, né? Então, eu faço essa linha do tempo hoje em dia de uma forma muito mais acolhedora, mas vivi as crises, né? De Uhum. gente tem que estar pronta, feliz e rica aos 30 anos, com família formada, filho. Eu tinha bastante, assim, essa mentalidade, até que eu fui vivendo outras coisas e desconstruindo isso, sabe? De ter aquela coisa fechada. Não, peraí. Deixa eu ver o que que tem pra mim aqui, o que que tem a ver comigo, que é o principal. E aí, bom, lá ali pelos 23, 24 anos, foi quando teve um ruído bem forte, assim, onde eu fiz uma transição de carreira. Então, antes disso, eu saí da telefonia, continuei trabalhando com vendas, mas aí foi para a parte de anúncios, ainda com uma parte de marketing, atendendo empresas. Nesse período, eu tinha 23 anos, eu tive uma gestora que foi fundamental nessa minha construção, e aí vai um excelente exemplo do ampliar as referências, do Uhum. se conectar com outras possibilidades, porque eu tinha uma maneira de agir, uma conduta para vender, uma conduta para enxergar o processo como uma executora, e essa pessoa me mostrou o processo como uma construção de relacionamentos. Ela conseguiu me ensinar mais sobre essas trocas que a gente aprende com os clientes e tal. E ali foi muito diferente, porque era uma maneira de cobrar ou exigir resultados diferente, era uma forma de enxergar o processo diferente. Aí eu já comecei a perceber, opa, tem outras possibilidades aqui. Aham. E também nessa mesma fase eu comecei a cuidar mais da minha saúde e de mim. Uhum. Porque fui morar sozinha com 19 anos, gente, eu só tinha um micro-ondas e uma geladeira parcelada em muitas vezes, né? Então a minha alimentação era péssima, os meus hábitos eram completamente diferentes do que são hoje em dia, né? Do que eu passei a me tornar. E aí eu percebia também que isso era um ponto que fazia eu me desconectar de mim mesma. E desconectada de mim mesma, eu estava sempre me distraindo com coisas e não olhando para dentro de mim, não cuidando de mim, não enxergando o valor que eu tenho e os potenciais que eu tenho. Eu acho que eu vou repetir 20 vezes. Esse podcast pode ser definido como hashtag entenda seus potenciais, mas eu acho que a base, a raiz de tudo, né, Com para ser uma certeza. mensagem bacana de reflexão é essa mesmo. Então, eu comecei a cuidar mais de mim, né? E aí, dentro dessa formação que eu fiz de processos gerenciais, tinha uma moça que trabalhava na TV local. E ela sempre me via chegar com as minhas marmitinhas, com as minhas coisinhas, tudo, né? Eu era a pessoa fitness da sala de aula. E ela me convidou para fazer um processo seletivo para participar de um projeto na TV local da época, que era um programa de TV, porque já viam mais uma vez, né? Ó, os potenciais sendo pistas que a gente vai tendo, né? De pessoas que enxergam e nos falam: nossa, tu parece muito boa na comunicação, em te expressar, em falar. Não quer apresentar um programa de TV?
que vai ser chamado Espaço Fitness, que vai ser tu visitando lugares e mostrando possibilidades de ser mais saudável, coisa e tal. E eu acho interessante, eu quero sim. E nisso eu já estava nesse conflito de fazer a transição de carreira, Uhum. nisso eu já estava, né, não me sentindo mais satisfeita naquilo que eu estava realizando. E quando eu comecei a cuidar de mim, as pessoas, e comecei a mudar o meu estilo de vida e principalmente, né, eu acho que mostrar que é possível essa evolução, porque em geral as pessoas ou elas imaginam que vai ter um milagre que vai fazê-las Uhum. mudar, ou elas acham que a pessoa já nasceu pronta, do tipo assim, não, mas essa já é, sempre foi assim. Uhum. E eu É uma acabava tendo ali estátua, né? Eu vejo bastante isso. Tipo, não tem como ser modificado nada. exatamente, né? E até na própria carreira mesmo, né? Quando a gente olha alguém Uhum. bem-sucedido na carreira, parece que a pessoa já está pronta desde sempre. Na verdade, tem uma longa história por trás daquilo ali, de construção. E aí, quando eu percebi que as pessoas já começavam a me olhar como uma certa referência e tal, me deu um estalo. Gente, eu acho que o que vai ser interessante para minha vida mesmo é a educação física. E aí, fiz mais um Enem. E aí, E quantos aí, anos tu já tinha nessa época? aí foi com 24 anos. 24. 24 anos, exatamente. Aí, o que que aconteceu ali? Fiz um Enem, só que nesse primeiro instante eu entendi que era a licenciatura que me atraía mais. Uhum. E aí eu passei para a graduação de licenciatura. Aí, nesse instante também eu entendi que eu precisava ser vista de outra forma. E aí, por isso que esse projeto na TV fez todo sentido para mim. Uhum. Porque daí eu ia começar a ser vista como uma referência dentro deste ambiente, que é de vida Sim. saudável, que é para falar sobre isso e E tudo tu tava no mais, mesmo né? emprego na época. E eu pedi demissão Uhum. sem ter nada em vista, porque esse projeto, ele é um projeto de cotas de patrocínio. Então, assim, a remuneração era mínima, na verdade, né? E aí, dessa vez, assim, foi a primeira vez na vida que eu fiz algo que eu nunca imaginava, né? Que aí eu pedi para sair realmente, eu disse que eu não estava mais feliz, porque tinha mudado a minha gestora também, aí não era mais aquela pessoa que eu tinha uma conexão interessante, que eu Uhum. admirava, e aí, eu sempre tive muito isso, assim, quando eu perco a admiração, eu não consigo mais me conectar com aquilo ali, Uhum. eu não consigo, a minha entrega não fica tão boa quanto, né, de ter aquela referência, aquela inspiração. E, na verdade, depois, olhando de fora, hoje em dia eu já vejo que eram pistas que eu queria empreender. Eu queria fazer as coisas do meu modo, com a minha cara, e ter erros e acertos e aprender com isso, mas até hoje em dia eu consigo enxergar isso. Até eu aceitar que era esse o processo, e mais do que isso, trabalhar a minha autoestima ao ponto de entender que eu merecia e que eu sou capaz de fazer tudo isso, trabalhar a minha marca pessoal, trabalhar a Yasmin é um longo processo, gente. Então, daí fica toda uma jornada, né? Eu sempre costumo dizer assim, que pra gente fazer, por exemplo, a própria transição de carreira, né? Eu era alguém que andava sempre arrumada, de carro, de salto, roupa elegante, atendendo empresas, e abrir mão disso. Na sequência, claro, eu fiz ali o projeto com a TV, e aí a oportunidade que surgiu de trabalho para mim foi como atendente de uma loja de suplementos. Então, assim, visto de fora, é óbvio que não é desonra nenhuma ser atendente de uma loja de suplementos. Mas quando tu tá dentro de um processo de uma carreira onde tu te enxerga de uma maneira, e aí tu abre mão desse status para te perceber como alguém que não tem mais aquele status, não daquela forma ou naquele contexto, é algo que mexe muito com o teu ego, que tu tem que desconstruir muitas coisas que tu tem como fixas, crenças, julgamentos. Então, eu costumo dizer que essa transição de carreira, assim, eu vivi um deserto, sabe? Uhum. Eu paguei o preço, sabe? Eu paguei o preço de, antes eu era a Yasmin assim, e passei a ser a Yasmin aqui, atendente de loja de suplemento, tudo mais. Só que aí tem várias conexões diante disso, assim, né? A loja, ela foi uma vitrine absurda para tudo o que eu pude fazer depois na Você minha só viu carreira hoje em dia. depois, Exato. certo? Então, né, mais uma vez, os pontos só se ligam quando a gente olha para trás, né? Aí, quando eu comecei na loja, isso foi aí 2015, Uhum. que foi todo o processo de transição. Bom, eu tinha o salário básico do básico, né? Eu lembro que na época até a pessoa que me procurou, que coincidentemente ou não, hoje em dia é meu marido, tá bom?
as conexões que acontecem com, né, com tudo que vai rolando, eu disse, ó, eu preciso de um salário de tanto. Era muito acima do que seria no mercado de trabalho de comércio, e eu não imaginava que a pessoa ia aceitar. E ele aceitou na época, porque já via um potencial e tal, e na verdade ele percebia ali que ele precisava de um auxílio para além de alguém que Aham. só iria atender, né? Então todo o meu domínio ali de gestão, né, de mercado mesmo, iria poder contribuir. E aí, bom, eu comecei o processo, eu recomecei, vamos dizer assim, foi uma reconstrução da minha imagem, né, de quem era a Yasmin até então. Me dediquei dentro da educação física e descobri que não era bem a licenciatura, e sim o bacharel. Então, ainda mudei da licenciatura para o bacharel, para me contextualizar dentro da prática em academia, né, como personal trainer. No momento em que eu estava na loja, eu gostava muito e sempre fui muito inquieta nessa questão de conexão entre mulheres, de incentivar mulheres, porque de verdade, assim, eu acho que o marco principal para eu conseguir fazer a transição de carreira foi olhar para mim e ter mais autocuidado comigo. Uhum. Então, e isso representou para mim uma força interior absurda. E eu, quando comecei a enxergar isso, começou a me deixar inquieta essa vontade de que mais mulheres percebessem isso. Que muitas vezes a gente se sente para baixo, a gente se sente mais vulnerável, mais frágil, mais fraca, porque a gente está desconectada da gente mesmo, né? Com os inúmeros papéis que a gente assume enquanto mãe, filha, esposa, amiga, enfim, né? Uma infinidade de papéis, a gente se desconecta da gente e a gente não percebe mais a força que a gente tem. Então, quando eu comecei a me cuidar, gostar de mim nesse aspecto, ver que existia uma força interior ali, que tudo dependia de mim. Isso é o mais legal, assim, quando começa a mudança de estilo de vida, tu percebe, então para eu mudar meu corpo depende de mim, o que eu vou me Aham. alimentar, a frequência com que eu vou me exercitar, a forma como eu vou me organizar, não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Então, tu vai fortalecendo a tua mentalidade. Diante disso, eu tive um insight, e foi de uma forma bem despretensiosa mesmo, de querer reunir mulheres, como grupos mesmo de motivação, para a gente fazer trocas de boas práticas e tal, e fazer desafios, né? E eu percebi que quando eu abri essa demanda, assim, eu fiz isso, e aí eu já já era um período que eu estava me expondo na rede social, mas de uma forma, assim, bem pessoal, assim, né? Uhum. Mostrava, era um diário da minha vida saudável, não era nada intencional, não era nada como hoje em dia é de forma profissional, onde eu produzo conteúdos, etc e tal. Aham. Eu percebi que as meninas adoraram a ideia. E aquilo só começou a crescer. Tanto que eu fiz uma marca chamada na época No Pay No Musa, né? Aí, hoje em dia, eu trabalho muito mais a marca da minha consultoria, mas assim, a No Pay No Musa, que foi a marca base desses desafios, desses projetos, eu comecei a incluir profissionais. Então, aí é uma outra sacada legal para a galera que está escutando sobre quando tu vai para uma área e perceber que dentro disso tu pode inovar. Tu pode sair fora da caixa. Mas aí, mais uma vez, gente, por que que talvez eu já tive esse diferencial desde o princípio? Pela minha bagagem. Eu trabalhei com vendas, isso trazia muito da minha criatividade, do meu dinamismo. Eu já exercitava muito essa coisa de enxergar oportunidades onde tem demandas. Então, o processo da venda é esse, né? É tu Aham. entregar ali algo que a pessoa tem necessidade e criar necessidades. Então, é identificar as lacunas, solucionar problemas ali, né? E eu percebi um problema, comecei a criar isso de uma forma despretensiosa, foi crescendo. Eu comecei a realmente, assim, o meu reconhecimento ele foi mais rápido comparado a muitos profissionais, porque eu já comecei a atuar dessa forma durante a formação, então eu não Uhum. esperei terminar para daí me sentir patenteada e capaz de fazer alguma coisa. As minhas ideias foram fluindo e eu já fui fazendo acontecer. Fui fazendo conexões com profissionais, então isso também me ampliou o meu olhar, o meu conhecimento, a forma como as pessoas já me conheciam também, porque tudo é rede de contatos, né? E aí, tive uma experiência no fisiculturismo, né? Que aí é uma outra coisa que ficou conectada com a minha área de atuação. Mas, a partir disso, assim, vai me dando o ok aí, tá, Sheila? Porque eu falo pra caramba, que a Não, tá galera tá ótimo. apavorada. A partir disso, assim, com as coisas da No Pain No Musa, para além da loja, eu estava estabelecendo ali o meu projeto pessoal.
sabe? Então é isso que às vezes eu gosto de trazer como reflexão para as pessoas quando elas estão numa fase de repente assim, mas eu não quero ficar nessa posição, nessa ocupação, nessa Uhum. profissão para sempre. Faça o seu projeto em paralelo. Não espere ter o melhor momento para fazer algo, ou mais do que isso, não, eu vou esperar sair daqui para começar a fazer. Percebam que eu estava terminando um ciclo numa carreira anterior, mas eu já estava aceitando projetos que Uhum. estavam conectados com o que eu desejava mais adiante. Então, é claro que isso não é assim, né, gente, assim, feito de forma, vamos dizer assim, rígida, assim, foi tudo preliminar. Não, gente, isso foi acontecendo. Tô contando para vocês de um jeito mais fácil de entender. Mas o que que eu sempre tive clareza, né? Que estar em movimento é o importante. Se Exato. você parar, se você aceitar a condição que está agora, nada vai acontecer. Ou mais do que isso, vai acontecer só o que a vida quiser te entregar. E aí não Exato. dá para reclamar, É, né? Então, às vezes a gente foge de algumas mudanças pelo trabalho que dá. Só que o fato é que a vida vai te dar trabalho. Esse é o fato. Então, a gente pode escolher o trabalho é, de ir em busca de coisas realmente que façam sentido pra gente, ou lidar com o trabalho da frustração, de ficar sempre pensando no como seria, no como seria, no como é. seria. E isso eu acho que é o que bate muito com o que eu vivo hoje, né, de ter mudado de Uhum. estado. Mas, bom, a gente para nessa parte aqui, ou eu vou seguindo? Como Não, é que tu pode ir prefere, contando. Julinha? Pode ir contando. Tomar uma aguinha só. Peraí. Daí tu chegou a terminar a tua graduação, a de educação Isso. física, já atuando na área. Uhum. Tu estava ainda na loja de Isso. suplemento. Aí a gente já estava migrando, porque aí a gente entendeu que a loja de suplemento também não era o que. A gente não, porque na verdade assim, a loja era do meu atual namorado, marido, do Gabriel, e eu percebendo também na prática que aquilo não era o sonho dele, porque aí eu não era só uma atendente ali, né? A gente foi começar a se relacionar no final do último ano, quando a loja estava aberta, que foi ali para 2018. Uhum. Então, 2015 a 2018. Aí eu percebia que ele não tinha também aquela vontade de estar naquele lugar ou de trabalhar necessariamente com aquilo, mas gostava muito de ensinar, de trazer a questão da saúde, né? O Gabriel era fisioterapeuta, eu incentivei ele a entrar para a educação física também, porque ele tinha toda a constituição de ser um bom treinador. E eu via a infelicidade ali, sabe? Eu via que ele estava fazendo aquilo de uma forma arrastada. E aí que claro, daí já estava nessa posição de namorada, né? Falei, olha, não tá feliz fazendo isso aqui que tu faz, né? Não tá legal, não tá te dando os resultados que tu deseja e mais do que isso, os resultados que tu merece ter. Então, se não tá legal, encerra e vamos bola pra frente, a gente vai buscar outra coisa. E aí que foi muito louco, porque assim, gente, eu era atendente da loja dele, então o incentivo que eu dei pra ele era pra eu ficar desempregada. E aí nessa fase assim foi muito interessante, porque aí ele entendeu também realmente assim, ele conseguiu olhar pra isso, perceber, realmente não é o que eu quero. A estratégia foi ir para academia, então atuar como personal trainer. E eu já tinha muita demanda em relação aos desafios que eu fazia, esses projetos que eu fazia com as mulheres, e eu cogitei, olha só, cheguei a fazer uma entrevista numa loja de telefonia, de voltar para a telefonia, por causa da questão financeira. Afinal, boletos Uhum. estão aí batendo na sua porta para serem pagos. Mas as minhas alunas dos desafios, as clientes, não deixaram. É essa a expressão que eu posso usar. Quando eu falei sobre o momento da transição, falei que nossos encontros, a gente fazia encontros periódicos e tal, sempre teve grupo no WhatsApp, então eu sempre mantive essa conexão com as meninas, né? Eu falei, olha, tá acontecendo isso, tô avaliando ainda o que que eu vou fazer, e elas, não, mas existe aqui a No Pay No Musa, tu tem essa demanda, a gente precisa de ti, a gente precisa de ti, e aí eu já tinha cogitado, porque os desafios, quando eles aconteciam, as meninas tinham muita conexão com o grupo e eu sentia que faltava ter um centro de convivência daquilo, onde as pessoas pudessem, para além de ter aquelas instruções, aquelas orientações, as dinâmicas do desafio, ter um lugar que contemplasse aquela mesma linguagem, aquele mesmo contexto. E eu passava pela academia onde a gente fazia as atividades, e o Gabriel já era personal, e via uma sala vazia em cima. E aí eu já tinha cogitado aqui, e se aqui fosse o nosso espaço, o espaço da No Pay No Musa, né? O filho da No Pay No Musa.
E aí eu cogitei, conversei com o rapaz na época, ele facilitou o aluguel para mim. Gente, eu entrei sem um centavo dentro daquele espaço. Cada passo que eu dei foram as alunas que vieram junto comigo. Por quê? Porque elas queriam aquele ambiente também. Então, tudo o que a gente fez foi levar a linguagem do trabalho que a gente já fazia de forma online para aquele espaço físico. E claro, né, enfrentando dilemas, questões e tudo mais, mas foi ali que eu abri um espaço de treinamento personalizado exclusivo para mulheres. Porque dentro da demanda do meu público, o que que as dores dessas mulheres em geral, tá? E falando até um recorte para a galera que é da educação física muitas vezes e fica perdido, né? Escolher um nicho é bem importante, tá? Ter clareza das dores do teu público é bem importante. Eu trabalhava predominantemente com mulheres, exclusivamente, na verdade, e uma das dores era, eu não gosto da academia, eu não me sinto bem na academia. E cavucando um pouquinho mais disso, entendendo as camadas que tem por trás disso, é porque o ambiente é mais hostil, ela tem muitas questões de autoestima, ela se sente acuada, ela não tem uma assistência empática, a questão da comparação é muito forte. E o ambiente da academia, se a gente for pensar racionalmente, desde a propaganda que você faz dele, o marketing que você faz dele, é como se lá só tivessem as pessoas prontas. Então, primeiro eu preciso Uhum. ficar pronta para depois frequentar. O que é ilógico, né? E essas coisas eu ficava sempre observando. Então, percebam, mais um ponto que vem com a minha bagagem. Tem muitos estudantes que não vão conseguir ter esse olhar, de enxergar as lacunas, de perceber, tá, mas isso aqui tá tendo um problema porque tá acontecendo nesse caminho, ó. Então, vamos entregar essa outra possibilidade? E aí foi fantástico, porque a gente abriu um espaço, treinamento funcional, o que elas precisavam era de um ambiente que elas gostassem de frequentar, então, quebrando um pouco as barreiras, o que é melhor é a musculação, é o CrossFit, é um lugar que a pessoa se sinta bem, tenha vontade de ir novamente. A gente usava muito a nossa linguagem, então trabalhei muito, foi um esforço, foi mais uma virada, né, na Uhum. carreira, assim, de me dedicar inteiramente àquele projeto, e deu muito certo, assim, a Isso gente, foi em seguida, e 2018, olha né? que, exato, 2018 para 2019, foi em novembro de 2018 que a gente abriu, Eu então lembro quando abriu. o Gabriel veio junto comigo para dar as aulas. Sim, gente, a Sheilin era minha aluna lá, para quem não sabe. Uhum. Eu tenho um exemplo, uma prova social viva aqui na minha frente. Qualquer coisa que eu falar, ela pode É. confirmar ou não. E o Gabriel foi junto comigo, então ele dava as aulas de personal dele e também dava aulas ali no espaço junto comigo. E aí só foi crescendo. Mas pasmem, em 2019 tivemos o quê? Pandemia, meus amores. Pandemia chegou com tudo, e aí eu pensava, né? Meu Deus, foi 2020, na verdade, né? 2020, Pandemia aham. foi 2020. Então, assim, eu fiz um ano de empresa, e um ano de empresa, gente, assim, Não é nada. é, é, o- é só o básico para tu entender se vai rolar mesmo, assim, ainda É, tu tá em processo. O teu negócio ainda tá acontecendo, mês após mês ele tá acontecendo. Tu não tem nem base de referência do ano anterior para entender é. assim, tô evoluindo, Não tô tem como crescendo, comparar. não tem comparação, é só trabalho mesmo, é baixa a cabeça e trabalha, né? Só que o que que era legal, assim, né? Ter esse retorno. E era a primeira vez que eu estava trabalhando com um mínimo de condições, no sentido financeiro mesmo, de Uhum. recursos, mas sempre estava muito motivada com aquilo, sempre estava percebendo oportunidades, sempre estava tendo sentido de existir ali. Então, isso era Uhum. muito legal. Isso fazia o movimento acontecer. Sim. Momentos pungentes, momentos chorando, momentos se questionando, óbvio que sim, Porque mas ali tu seguindo em sentiu que tu frente. achou teu caminho, né? Tua direção. Perfeito, exatamente. Que aí eu entendi assim, esse é meu papel no mundo, ó. Conectado com aquela minha inquietação de que as mulheres podem sentir esse empoderamento, eu chamo a expressão de empoderamento, né? Mas elas podem perceber o quanto elas são capazes, que existe um discurso reforçado na cabeça delas que não dá, que é fraca, que é frágil, que não é para ela por meio sendo um instrumento, né, aquele ambiente ali da academia que normalmente é tão hostil e que sempre na minha missão era fazer ela se sentir pertencente daquilo também. Então foi legal, mas aí virou o ano onde a gente já estava cheio de ideias, bolando várias coisas, veio pandemia. Veio pandemia e naquele momento, assim, eu tive que ter muita clareza. E na verdade, quando veio a pandemia, não existia, assim, quando eu comecei a atuar e fazer as adaptações que precisavam, era sem plano B para mim. E aí, o que que foi o meu diferencial? Eu já fazia os desafios, já tinha pegado online, já estava sempre me expondo muito na internet, produzindo conteúdos,
mais uma vez, não da forma organizada como é hoje em dia, mas já produzia. Então, para mim, não teve dificuldade alguma de lidar com o online, porque eu já acreditava no online. Uhum, Então, eu já estava inserida. Para mim, não era difícil trabalhar com uma plataforma de videochamada, de uhum. videoaulas. Eu já estava adaptada com aquilo. Então, o que que eu fiz, né? Eu migrei todas as minhas alunas para o online naquele período de pandemia. Muitas permaneceram o tempo inteiro. Houveram, sim, naturalmente, pessoas que param, até porque foi um período muito pungente, desafiador para muitas pessoas, mas eu mantive a chama acesa. A marca continuou se fortalecendo, a marca da empresa. E a minha marca pessoal, é claro. Então, assim, eu sempre estive buscando soluções. Para mim, na minha mentalidade, sempre foi esse o caminho, assim. Bom, não tá dando por aqui, mas alguém tá fazendo. E se alguém tá fazendo, eu vou achar um caminho, uma forma de fazer da minha maneira. Então, como eu continuei com aquela chama acesa, quando as coisas começaram a voltar, teve assim um upgrade assim de pessoas procurando de boas impressões que as pessoas já tinham do trabalho que era realizado, que eu aluguei um outro espaço dentro da academia e ampliei o meu espaço e coloquei mais uma demanda, criei ali mais uma demanda de atividades com o Pilates. Então, o que para muitas pessoas, de repente, até mesmo dentro da educação física, ocasionou o fechamento da sua empresa, no meu caso, ocasionou o crescimento da minha empresa. E mais uma vez, gente, isso acontece pela bagagem, pelo olhar e por pensar fora da caixa. Se eu me visse como uma profissional de educação física, e me restringisse, me limitasse ao ponto de achar que eu só conseguiria contribuir com as pessoas de forma presencial e que a minha vida tinha acabado ali, eu Era isso não que iria aconteceu. adiante. Exato. Eu não iria adiante. As coisas não iriam acontecer como aconteceram. E tá tudo bem quem teve alguma trava nesse aspecto. O ponto é enxergar. Tá, mas isso aqui é um fato, é assim para todo mundo, ou é algo que tem dentro da minha mentalidade, uma trava na minha mentalidade de Uhum. como eu enxergo o cenário. Então a gente pode ver aí que dentro do business, assim, de pessoas que performam bem, qualquer profissão, são pessoas que são conectadas a metas e soluções, sempre, né? Sempre entendendo ali o objetivo, claro, para quem eu trabalho, qual é o meu diferencial, quais os problemas que eu resolvo. E sempre tendo foco em soluções, porque a gente, enquanto empreendedor, e trabalhando de forma mais autônoma na nossa profissão, seja ela qual for, porque hoje em dia, assim, dentista, advogado, médico, todos têm a possibilidade de empreender, todos. Mas é importante que, legal empreender, mas o que que é o empreender? É solucionar Uhum. problemas. Então, assim, tem que ficar feliz quando os problemas vêm, porque ali tá um salto para tu achar outras oportunidades, né? Ali uma brecha interessante para tu evoluir dentro do teu negócio. Então foi isso. Aí 20 2020, foi pandemia, é. 21 eu voltei, a gente voltou com tudo, crescendo a empresa, alugando mais um espaço dentro da academia, porque isso é legal também, é uma demanda que quando eu fui para a academia, eu subloquei um espaço, né? Aham. E às vezes quando a pessoa está começando, também ela pensa, ai, tudo assim é tão difícil conseguir tudo, um local, uma estrutura. Nada impede de que você faça parceiros, né? Faça Uhum. esses processos colaborativos. Mas é claro, né? Sempre com muito cuidado, entendendo ali quais são os critérios, né? Quais as possibilidades que você tem de desenvolver seu trabalho ali. No meu caso, eu desenvolvi a minha marca dentro de outra empresa que não gerava ruídos, que estava ok para ambas as partes. Então, tudo são coisas, mas o principal, né? Só aconteceu porque eu me coloquei em movimento. Só aconteceu porque eu fui lá e conversei com a pessoa. Só aconteceu porque, ao invés de conversar com a minha versão antiga, que era a Yasmin lá da telefonia, que trabalhava com vendas e que era muito boa, mas que não estava 100% feliz naquilo que fazia, eu não conversei com a Yasmin do passado, eu conversei com a Yasmin do futuro. Tá, mas onde é que tu deseja estar daqui a 3, 5 anos? O que que tu deseja estar fazendo? O que que faz sentido hoje? Porque isso é o legal de fazer esse processo de autoconhecimento, escutar histórias, perceber as trajetórias, é tu conseguir olhar para ti e pensar o que que faz sentido aqui para mim, né? O Exato. que que vai poder ser conectado com a minha Uhum. realidade para eu ir experimentar isso e para daí eu ter as minhas percepções sobre isso.
e fazer essa projeção, né, da tua versão do futuro. Conversar sempre muito mais com ela do que com a do passado, porque ela te diz as ações que tu precisa tomar agora para chegar lá. Então, eu gosto de usar esse exercício, assim, hoje em dia, né? E, bom, aí dentro dessa pegada a gente cresceu a nossa empresa, só que tendo essas experiências dentro do fisiculturismo, a gente participa de competições e tudo mais, né? A gente já tinha alguns movimentos de vir para Santa Catarina conhecer e tudo mais. Dentro de tudo isso foi lá no Rio Grande do Sul que aconteceu, né? Essa questão da empresa e tudo mais. Quando a gente começou a vir para Santa Catarina, a gente ampliou um pouco a nossa rede, a gente fez uma viagem com alguns amigos, a gente começou a conhecer o mercado daqui, começou a perceber a cultura daqui. E aí, gente, é muito doido, porque daí eu gosto de usar uma expressão assim: depois que você vê, você não tem como desver. Às vezes, o que está acontecendo contigo é porque você está dentro de uma bolha. E você precisa furar essa bolha. E aí, por isso que circular por lugares, conversar com pessoas, ser curioso ou curiosa é a chave do processo. Se alguém me dissesse, assim, lá em 2013, né, que em 2023 eu estaria morando em Florianópolis, trabalhando de forma 100% digital e com aquele tesão, né, de fazer o que eu faço e querer mais e aprender mais, eu não acreditaria, né? Então, vejam que interessante que é isso, assim. E bom, quando a gente começou a vir mais para Santa Catarina, a gente começou a conhecer o mercado, estudar, a gente já tinha pessoas aqui que estavam morando aqui, então podia ter uma leitura real, né, de como é o custo de vida, quais são as estratégias principais para viver e viver bem. Então foi tudo feito uma pesquisa. E no final do ano de 2021, foi. Uhum. A gente fez uma viagem, viemos para cá e a gente fez um combinado, porque daí eu e meu marido a gente sempre tem essa questão de estabelecer metas para o ano e entender se está alinhado a meta de um com o do outro. Do tipo assim, vamos ver aqui o que a gente está buscando e vamos ver se a gente está olhando para a mesma direção. E a gente fez um combinado, assim, que a gente no ano seguinte, a gente iria fazer uma boa reserva financeira, então iria se privar, sim, de algumas coisas que já estávamos acostumados a ter de lazer e tudo mais. E que ou a gente iria para o nosso espaço próprio, que daí não seria vinculado a nenhuma outra empresa, para trabalhar 100% a nossa marca, ou a gente iria vir para Santa Catarina para trabalhar, para viver num lugar onde a gente se imaginava. Aí foi outro ponto que pesou bastante, que não era sobre a cidade, ou sobre, não era sobre a empresa, ou sobre as oportunidades que estavam ali, porque a empresa estava acontecendo ainda. Então, os indicadores estavam sempre subindo, não estava nem Uhum. estabilizado ainda, os indicadores estavam sempre subindo. Porque a gente sabe quando a empresa estabilizou, quando ele fica meio que linear, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Não, ali os indicadores de matrículas, de pessoas procurando e tal, estava sempre subindo. E aí vem o impasse, né, gente? Mais um impasse. A vida é emocionante dessa garota aqui, né, gente? Eu não paro quietinha. Vocês já Bastante. viram que é um valor forte, né? É um valor forte de mudança que existe por aqui. E aí, o que que aconteceu, né? Eu chamo isso, a expressão, a gente cocriou aquilo, né? Porque por mais Uhum. que a gente pensasse assim, ou vai ser uma coisa ou outra, no fundo a gente já Vocês sabia o que a queriam gente isso? queria. Uhum. Eu uso muito Então a essa gente faz palavra também. Eu tô criando tal coisa. exato, porque daí tu já sente como se fosse teu, Uhum. tu já te imagina fazendo aquilo. E aí depois, mais uma vez, depois que tu vê, tu não tem como desver. E aí, mais do que pensar sobre as possibilidades do nosso negócio que a gente tinha, foi sobre aonde a gente deseja e se vê vivendo. O que mais tem disponível? O que mais a gente tem enquanto, né, aqui, pessoas que estão empreendendo, que têm aí seus 30 e poucos anos e que existem possibilidades pela frente ainda. Então, dali já ficou muito claro que a gente queria vir para Santa Catarina. E foi uma virada muito interessante, assim, sabe? Porque o meu estúdio, assim, eu praticamente repassei ele, né? Eu repassei ele adiante. Não fiquei presa na questão de, preciso vender nesse valor, dessa forma. Eu já tinha uma equipe totalmente estruturada, uma equipe excelente de professores. Isso, sim, era a parte que mais doía, no sentido do vínculo que se estabelece ali, Uhum. sabe? E todas as pessoas, eu imaginava assim, nossa, eu vou comunicar essa mudança, as pessoas vão ficar chateadas comigo, assim, sabe? E foi fantástico, porque a cultura que a gente estabeleceu dentro da empresa com os professores, de realmente formá-los como excelentes professores,
gerou muita gratidão nesses profissionais. E todos me agradeceram absurdamente pelos ensinamentos que tiveram. Então, pensa que interessante é essa troca, né? Essa troca de Sim. energias, na verdade, das pessoas te desejando o melhor, mesmo sabendo que aquilo ali iria gerar todo um Uhum, uma moído mudança. de estrutura, né, para elas, né? Mas elas já estavam com assim, com tanto aprendizado, com tanta coisa legal que aprenderam, que aquilo já tinha feito muito sentido para elas. A experiência até ali já tinha valido muito. Então aí eu fui ficando de alma lavada, né? Fiz toda a negociação com o proprietário da academia que eu estava e praticamente dentro do que foi viável para ele, foi quase que deixado de presente ali várias coisas, porque era um estúdio montado com Uhum. clientes, funcionando, com receita, com tudo. Mas assim, foi mais uma vez um ponto muito importante sobre pagar o preço e desapegar de coisas que a gente fica enraizando, que às vezes tem muito mais a ver com o nosso ego, para viver algo muito maior. Então, quando eu vim para cá agora, aí eu abri mão das minhas demandas presenciais, porque eu ainda atuava ali como personal trainer, gestora do espaço, e aí eu ficava me dividindo, né? E abrindo as turmas dos desafios também. Hoje, e eu percebia que aquilo também era uma bengala para eu conseguir ir para o digital. Eu sempre ficava me contando uma história de, mas eu já tenho essas demandas presenciais que são mais certas. Então, Uhum. deixa eu ficar aqui com isso aqui que é Do que mais arriscar. certo. Uhum. E aí depois eu ficar olhando para o digital, mesmo aquilo me chamando, mesmo aquilo me atraindo. E quando houve essa movimentação, foi mais uma vez em que eu me vi diante dessa coisa do sem plano B. Então tá, Yasmin, agora tu vai te dedicar para isso, né? E é isso, sabe? Vem sendo uma transição muito, muito legal. Eu venho cada vez me conectando mais com essa questão do meu propósito. Quando a gente veio, sempre é legal mostrar, né, esse processo da mudança. Ele veio primeiro, ele se estabilizou para conseguir achar ali os encaixes dele de potencializar a agenda de personal, de atendimento, entrou com vínculo na academia daqui, que estrategicamente a gente já sabia que era uma das melhores em termos de mercado, de oportunidades. Então, assim, não é da noite para o dia. Quando a gente conta, parece, ai, que lindo, vou fazer isso também. Mas mais do que ter o movimento de fazer, é pesquisar o como é feito, né? Qual é o projeto que existe por trás disso? E sempre, sempre entender que só vai dar certo quando tu amplia a tua visão, né? Então, assim, as Uhum. pessoas que a gente começou a conversar e conviver, os ambientes que a gente começou a circular, tudo isso conta demais para que a pessoa tenha melhores referências e consiga ir testando, como tu falou, né? E se Uhum. colocando em teste ali para entender qual é o processo, para entender o que que faz mais sentido para mim, o que que faz menos. Então, né, nesse resumão, engatei uma primeira que nunca mais parei de falar, né? Mas espero que eu tenha conseguido me fazer entender assim sobre o quanto é importante a gente não se limitar, né? E o recado especial até mesmo para as mulheres, né? Que é o meu público-alvo, assim, sabe? A gente se conta muitas histórias, histórias que foram plantadas na nossa cabecinha, de que a gente não é capaz de dar conta, de trabalhar nossa marca pessoal, de ser autônoma, de ser independente. A gente passa muito tempo da nossa trajetória, da nossa história de vida, buscando provar coisas para algumas pessoas, que são, às vezes, pessoas muito importantes para gente. Mas nada pode ser mais importante para você do que você mesma, do que o seu bem-estar, do que a sua paz interior, do que executar coisas que te deem tesão de fazer. Não quer dizer que às vezes é chato, sempre vai ter demanda que é mais legal, demanda que é mais chata, mas você merece estar dentro de um trabalho, de um contexto profissional em que aquilo te mostre um pouquinho, nem que seja o mínimo, todos os dias, o quanto tu faz a diferença no mundo. Porque eu acho que isso é o grande ponto, assim, que frustra muitas pessoas, que gera angústia, que gera insatisfação, né? É tu te questionar e pensar, tá, mas e se eu não existisse aqui, que falta eu seria? E eu gosto sempre de fazer esse questionamento, assim, quando eu vejo as pessoas ou confusas, ou quando eu mesma estou insegura em relação a alguma coisa. Se o meu trabalho não existisse, que falta as pessoas teriam disso? Quais problemas não seriam resolvidos? Então, acho que dentro de toda a área de atuação cabe essa pergunta, né? Quais os Com problemas certeza. que você resolve, que é você que resolve, da sua abordagem, do seu Uhum. jeito, da sua maneira.
Ai, muito legal a história. Às vezes as pessoas só olham onde tu tá e não vê o que tu trilhou pra chegar lá, né? Toda a bagagem que tu tem e tudo mais. E hoje, Uhum. então, tu trabalha só com a tua empresa, com a tua marca, no digital. Exato. Na verdade, eu e meu marido, a gente elaborou uma marca de consultoria online, que se chama Overall Nation, porque ele já tinha sido campeão. Overall é um termo dentro do esporte do fisiculturismo, que é o campeão dos campeões, né? E aí ele já tinha sido campeão. Ano passado, eu e ele competimos juntos, os dois foram campeões, e a gente já tinha começado a trabalhar a linguagem dessa marca. Porque por mais que eu faça o trabalho só para mulheres, a gente percebia a demanda masculina junto, né? Uhum, Então, a gente reconstituiu o que eu já fazia, né? Hoje em dia, existe a empresa de consultoria online e mentoria, que se chama Veral Nation. Então, a gente trabalha com acompanhamento de treinos, a parte da alimentação, protocolos relacionados à parte de preparações para campeonatos, com pessoas que desejam performar no esporte uhum, e na vida, né? Então, pessoas que desejam ali ter a sua melhor versão desenvolvendo isso a partir desse autoconhecimento, dessa construção de um corpo mais forte, de um físico mais forte, de uma estética que elas gostem de ter, de ver no espelho. E, claro, né, em paralelo a isso, fortaleceu muito a minha demanda voltada para mentorias, que aí eu trabalho com essas mentorias de performance. Tanto para atletas, que aí estão dentro do nosso esporte, do fisiculturismo, querem performar para isso, como para pessoas que precisam ter essas travas desbloqueadas para conseguir performar melhor no seu trabalho, na sua vida, de forma geral. Mas aí a gente trabalha num outro contexto, que aí são as mentorias mesmo. Então, eu trabalho 100% online. O Gabriel ainda aham. faz atendimentos presenciais como personal trainer, mas eu cuido da empresa, administrativo, financeiro, faço os atendimentos de mentoria e também tenho as alunas de consultoria quando é direcionado para a parte de treino e alimentação também. Uhum. E que competências tu acha que são essenciais nessa tua área hoje para estar trabalhando? Bom, entender que o digital é uma realidade, não é uma Uhum, possibilidade, né? Porque quando tu trabalha com consultoria, a tua página, a tua rede social, ela é a tua vitrine. É a mesma coisa que você estivesse andando no shopping, você tá olhando as vitrines e tá escolhendo um lugar onde você vai entrar. Com certeza, ter um skin the game, que eu chamo, né? Que é uma pele no jogo, ou seja, ter a teoria, executar a prática, testar a tua metodologia, entender que tu vai ter um caminho, uma abordagem específica, não ficar te comparando e tentar achar a abordagem que tem que ser, você vai ter a sua forma de trabalhar aquele processo, né? Então, eu diria que, com certeza, aliar teoria e prática e conseguir mostrar isso, né? Na área de consultoria online, não é que a pessoa tenha que ser um atleta, eu não acredito dessa forma, mas com certeza ela tem que ter, visualmente, ela tem que ser uma vitrine, né, em termos do que ela solicita, do que ela realiza, do que ela passa, né, do que ela leva para aquele cliente, e como é executado isso na prática, como isso de fato pode vir para a prática, né? Então, conseguir aliar essas duas coisas, na minha visão, é fundamental. Diferencial da área acaba sendo esse, sim, o profissional, ele pessoas compram pessoas, né? Eu gosto de dizer isso, assim, sabe? Então, assim, a tua rede que vai vir contigo dentro do digital, ela vai se conectar pelo que você é. Então, quanto mais espontâneo você for, quanto mais você mostrar a sua realidade e gostar de viver aquilo de fato, sempre buscar se atualizar, sempre buscar a parte teórica como algo ali que é a base, né, de tudo, as coisas vão fluir muito melhor. Mas eu diria que o diferencial também é ter essa pegada de comunicação, assim, é entender quando tu trabalha com consultoria online ou mentoria, a rotina dentro da rede social não é opcional. Ela faz parte das demandas do teu trabalho. E aí, é claro, né? Ter todo um conhecimento para entender quem é o teu cliente, quais são as dores que ele tem, conseguir conversar na linguagem desse cliente uhum. para que o processo aconteça, né? Que daí aí tu consegue te destacar. Aí tu consegue realmente nichar, entender o perfil de cliente e vai vir em busca do teu trabalho aquelas pessoas que se identificam com essa ideologia, né? A gente costuma dizer assim que gera um senso de comunidade, as pessoas querem pertencer àquilo. Então, a maneira como tu comunica o teu trabalho é muito importante. Aquela coisa, não é só ser bom, você precisa saber mostrar que você é bom naquilo que você faz. Certeza. E para Uhum. terminar, então, o que que tu gostaria de ter ficado sabendo
lá no início da tua graduação, ou no início da tua jornada profissional, que teria facilitado toda a tua trajetória, que tu queria já deixar de mensagem pra galera? Ai, difícil, né? Mas eu acho que o principal, assim, seria ter clareza que o teu ambiente não te determina, desde o familiar, desde o financeiro, desde de relacionamentos. O que tu tem hoje não é o que te define. É a partir do que tu escolhe te tornar e que as coisas começam a acontecer, né? Com Então, certeza. se a pessoa nasceu num ambiente familiar onde as pessoas têm muito a cultura do concurso público, você não precisa ser mais um que faz concurso público. Se é uma família de médicos, não precisa ser o próximo médico, nananana. Eu acho que isso é muito importante, porque quando tu te dá conta disso, dessa liberdade de ser quem verdadeiramente tu deseja ser, aí tu vai em busca das ferramentas. Porque cada um tem um grau de consciência para conseguir achar isso, né? Mas eu acho que isso é bastante importante, né? De não ir nessa onda assim do certo e do errado, né? Aqui é certo, aqui é errado. E principalmente assim, né, ter essa questão de olhar para essas pistas que em todos os momentos da tua vida tu tem, quase que diariamente, de quais são os teus potenciais. Durante bastante tempo eu fiquei achando que a minha forma comunicativa, a minha persuasão, essa coisa que já é inerente a mim, às vezes era até um defeito, quando na verdade é uma grande potência, desde que eu saiba acessá-la. Então, isso é um grande ponto, assim, sabe? Eu acho que a mensagem seria por aí. Ai. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de abordar, de falar? Eu acho que a gente conseguiu fazer um resumão legal, Uhum, assim, com né? Eu certeza. acho que é importante. E eu achei muito legal a ideia desse espaço. Eu espero que as pessoas que escutem, se sintam tocadas, que agregue de alguma forma, sabe? E é isso, assim, eu acho que grande parte das mudanças e evoluções que eu percebo em mim é quando eu me conecto com novas possibilidades. Conheço histórias, conheço outras formas de viver e furo a bolha. Eu acho que fica um resumo dentro disso mesmo que a gente já conversou. Certeza. Eu gostei muito de ouvir tua história. Tenho certeza que os Uhum, estudantes também vão gostar bastante. Eu me identifiquei com vários pontos que tu falou, mas é só as experiências, as bagagens, né? Que agora eu vou fazer 30 anos uhum, e, tipo, muita coisa eu só entendo agora, que nem tu comentou. uhum, E às vezes a gente, uhum, não sei tu, mas eu tinha isso ali quando eu entrei na faculdade com 20 anos, né? Que eu tinha que estar com a minha uhum, vida resolvida aos 20 aham, anos. Tipo, uhum, não, como que eu não sei direito o curso que eu quero cursar, sabe? Eu tinha essas dúvidas, que carreira que eu quero seguir. E a gente vê que não é bem por aí, só que a gente só vê com as experiências e com a maturidade que a vida vai nos dando, né? Então, acho que foi bem uhum, legal toda a tua história, pra galera ouvir também que a gente pode ir migrando, a gente pode se permitir se conhecer e encontrar nosso caminho. uhum. Com certeza, eu gosto de falar, né, que na verdade os resultados que tu tem hoje não evidenciam o potencial que tu tem. O resultado que tu tem hoje é parte dos potenciais que tu consegue acessar. Quanto mais tu entende aquilo que tu é bom, aquilo que tu já tem facilidade, aquilo que te instiga. Eu gosto sempre de dizer assim, tá em dúvida do que tu gosta de fazer? Pensa aí no que tu faz de buscas, pesquisas de forma deliberada, que ninguém precisa te pedir e tu tá lá fuxicando naquilo ali, ou aquilo ali tá te instigando, ou tá te atraindo de alguma maneira. Tem uma pista ali. Ou mais do que isso, eu não sei no que eu sou boa. Pergunta para as pessoas que te cercam. Uhum. Por que as pessoas te procuram? O que elas te pedem ajuda? Isso também é uma outra perguntinha bem potente, assim, que a gente começa a se dar conta, tipo, nossa, as pessoas, né, elas me pedem normalmente isso aqui. O que que tem aqui? Deixa eu ver. É, E aí é isso, gente. A resposta nunca vem de imediato, mas as pistas sim. E aí, sim, quanto mais tu te conecta com isso, tu vai tendo mais respostas no decorrer. com certeza. Yas, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, tá contando aqui tua história pra galera. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, minha querida. Estou à disposição para a galera, então, que quiser também me seguir lá nas redes sociais, @iasfit. Vou Estou sempre deixar tudo compartilhando a aqui, minha rotina. Estou sempre compartilhando a minha rotina lá e o meu direct está aberto para todo mundo que quiser conversar, trocar ideia. Eu adoro um conversariote, como eu chamo. E é isso, tá? Quanto mais conexões a gente faz, mais a gente vai evoluindo e elevando a nossa vibração. com certeza. Muito obrigada mesmo. Vou deixar aqui as tuas redes sociais aqui embaixo do vídeo. Muito obrigada pela Uhum. tua participação. E galera, até o próximo episódio. Tchau, tchau.